No campo da psicologia, que analisa o comportamento social, poucos estudos são tão conhecidos como o experimento de aprisionamento da Universidade de Stanford. Realizado em 1971, o estudo é discutido até hoje, 50 anos depois, tanto pelas conclusões que tira sobre questões como o abuso de poder e comportamento humano, quanto pela ética da sua metodologia, que é questionada por muitos e teria resultado no final dramático e inesperado que o experimento teve. Na ocasião, uma equipe de pesquisadores, liderada pelo psicólogo e professor americano Philip Zimbardo, pretendia investigar a teoria da desindividuação, o argumento que indivíduos de um mesmo grupo tendem a abrir mão da identidade pessoal e da consciência moral em função da sua responsabilidade dentro do grupo. Ou seja, o estudo tentava provar, no campo experimental, que o ambiente é um fator que se sobrepõe à personalidade em situações sociais. E, em casos mais extremos, isso poderia levar a impulsos antissociais, como a crueldade ou autoritarismo, sem que isso afete a consciência do indivíduo a ponto de fazê-lo parar ou sentir culpa ou remorso. Afinal, seria a hostilidade uma característica gerada pelo próprio ambiente ou seria reflexo das personalidades dentro dele? O que acontece com uma pessoa boa se ela for colocada em um ambiente hostil? Será que uma pessoa normal resistiria à tentação do sadismo caso ela tenha oportunidade e esteja em um ambiente propício para isso? Patrocinados pelo governo americano para estudar a dinâmica de poder dentro das prisões, os pesquisadores decidiram realizar o experimento que propunha a simulação de um ambiente carcerário dentro do porão da universidade. 24 voluntários se dividiriam em 2 grupos, guardas e prisioneiros, e passariam as próximas 2 semanas dentro da cadeia simulada. Porém, o final do experimento acabou sendo no mínimo surpreendente. O estudo nem chegaria a durar 2 semanas, já que ele foi abortado em apenas 6 dias. Jesus Christ, I'm burning up inside, don't you know? Portanto, o que realmente teria acontecido por lá? O que torna esse experimento tão famoso e discutido até hoje, 5 décadas depois? E quais são as conclusões que podemos tirar dele? Sejam bem-vindos à prisão de Stanford. Philip Zimbardo nasceu na cidade de Nova York em 23 de março de 1933. Vindo de uma família pobre de imigrantes italianos, ele afirma que costumava sofrer com rejeição e discriminação de seus colegas na infância. Segundo ele, foram esses episódios que despertaram a sua curiosidade sobre o comportamento humano e seria a isso que ele dedicaria sua carreira dentro da psicologia. Ele concluiu seu doutorado com apenas 26 anos e logo começou a lecionar em faculdades, passando por Yale e Columbia até chegar à Universidade de Stanford, na cidade de Palo Alto, na Califórnia, em 1968. Em 1971, além de ganhar o cargo de professor efetivo do curso de psicologia, Zimbardo também recebeu uma bolsa do Escritório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos para realizar um estudo sobre a dinâmica entre guardas e detentos dentro das prisões. Com isso, ele começou a planejar o que acabaria conhecido como o experimento de aprisionamento de Stanford. A princípio, sua ideia era investigar o impacto psicológico que um papel como guarda ou detento teria sobre indivíduos considerados normais e analisar o poder que aspectos como regras, símbolos e identidade de grupo teriam sobre eles. Ou, nas próprias palavras de Zimbardo, eu vinha realizando pesquisas por alguns anos sobre desindividuação, vandalismo e desumanização que ilustram a facilidade com que pessoas comuns podem ser levadas a se envolver em ações antissociais, colocando-as em situações em que elas se sentem anônimas ou em que podem perceber os outros de maneira que os torna menos que humanos, como inimigos ou objeto. Com a missão do estudo delineada, era hora de começar a formular a metodologia para testar essa hipótese. No fim, o método experimental do aprisionamento de Stanford seria o seguinte: 24 voluntários,
todos homens e estudantes universitários, seriam divididos entre guardas e detentos e iriam simular um ambiente de prisão durante 2 semanas. Após as vagas serem anunciadas, cerca de 70 estudantes acabaram mostrando interesse em se voluntariar no projeto e todos foram submetidos a diversos testes psicológicos. Os 24 que foram considerados como mais normais e saudáveis acabaram selecionados para o estudo. O grupo foi selecionado intencionalmente para excluir pessoas com antecedentes criminais, vícios em substâncias e problemas psicológicos ou médicos. Os pesquisadores também focaram em recrutar um leque de indivíduos com diferentes traços de personalidade, justamente para preservar a neutralidade do estudo. Cada um dos voluntários receberia $15 por dia pela participação. Depois de selecionados, eles foram divididos entre guardas e prisioneiros. Curiosamente, essa divisão foi feita em um cara ou coroa. A experiência de cada um seria definida puramente pelo destino. E no fim, essas experiências acabaram sendo bem diferentes. 9 deles seriam recrutados como guardas e outros 9 como prisioneiros. Cada um dos grupos ainda contava com 3 voluntários reservas que ficariam de prontidão. Zimbardo seria o superintendente da penitenciária. Com isso, a hierarquia do ambiente estava formada. Cabia aos prisioneiros obedecerem aos guardas e cabia aos guardas obedecerem a Zimbardo. O estudo seria realizado em um porão do prédio da Faculdade de Psicologia de Stanford, que seria adaptado para lembrar um presídio. A disposição do local foi elaborada após consultas com agentes penitenciários e ex-detentos para tornar o ambiente o mais autêntico possível. As celas tinham menos de 5 metros quadrados e cada uma abrigava 3 prisioneiros. Nelas, não haveria espaço para mais nada além de camas. Também foi reservado um pequeno armário, que poderia ser utilizado como solitária. Enquanto os detentos passariam o dia inteiro nas celas ou no pátio, os guardas trabalhavam em turnos de 8 horas e ainda tinham direito a uma área exclusiva de relaxamento. Foi realizada uma última reunião entre pesquisadores e guardas para orientar o grupo sobre o projeto e foi requisitado que eles mantivessem os detentos comportados sob quaisquer circunstâncias. Zimbardo usou o argumento que, caso os prisioneiros fugissem, não havia opção senão encerrar o estudo. As únicas proibições com relação ao comportamento dos guardas era o uso de violência física e a negação de água ou alimento para os prisioneiros. Fora isso, tudo era permitido. Os acontecimentos decorrentes disso seriam observados pelos pesquisadores e capturados em vídeo. Aos prisioneiros, a ordem era apenas de que eles voltassem para suas casas e esperassem o início do estudo ser anunciado. Com isso, o experimento de aprisionamento de Stanford estava pronto para começar. A partir de então, bastava aos pesquisadores esperar e observar se a hipótese de Zimbardo iria se confirmar. Nesse ponto, nenhum deles sabia que estavam prestes a testemunhar um dos maiores marcos da história da psicologia experimental. Para os prisioneiros, o início do estudo foi anunciado de forma no mínimo surpreendente. No dia 14 de agosto de 1971, cada um deles recebeu uma visita da própria polícia de Palo Alto, que ajudou nessa parte da simulação. Eles foram detidos por uma acusação fictícia de assalto à mão armada e levados até o departamento de polícia, onde deram entrada na prisão da forma mais realista possível, tendo seus retratos tirados e impressões digitais coletadas. Depois, os prisioneiros finalmente seriam transportados para o porão da Faculdade de Psicologia de Stanford, onde a prisão fictícia havia sido montada. Lá, eles teriam seus primeiros contatos com os guardas e teria início o processo de despersonalização que Zimbardo havia proposto. Os prisioneiros chegaram ao local vendados, foram desnudados para uma última revista e depois vestidos apenas com aventais e uma touca, sem direito a roupas de baixo. Em seguida, a cada um deles foi designado um número, que substituiria seus nomes verdadeiros ao longo do estudo. No experimento, eles só poderiam ser chamados pelos seus respectivos números, tanto pelos guardas como entre eles. Eles ainda seriam acorrentados em um dos pés, em uma amostra do simbolismo proposto por Zimbardo, que planejava lembrá-los a todo momento que eles estavam privados de liberdade ao longo desse período. Os guardas, por sua vez, vestiam uniformes similares aos de oficiais da lei e, apesar da proibição do uso de violência física, também portavam objetos que simbolizavam poder, como algemas, cacetetes e apitos.
Também foi providenciado um par de óculos escuros espelhados para cada um, a fim de preservar a sensação de anonimato e impedir o contato visual com os prisioneiros, independente do tipo de conduta que eles resolvessem assumir. Porém, no primeiro dia, praticamente nada de relevante aconteceu. Os pesquisadores perceberam que os guardas sentiam um grau de desconforto ao passar as primeiras ordens para os detentos. Esses que, em determinados momentos, não conseguiam segurar a risada, dada toda a estranheza da situação. Naquele dia, eles não seriam repreendidos por isso. First day I said, this might be a very long, very boring experiment, because it's conceivable nothing will happen. Mas esse clima rotineiro e sem maiores intercorrências começaria a mudar logo no segundo dia. Foi a partir daí que o voluntário Dave Eshelman, que acabaria conhecido como o guarda mais hostil e autoritário da prisão de Stanford, começaria a escalar as coisas por conta própria. Eshelman, de acordo com o que relatou diversas vezes em entrevistas nos últimos 50 anos, pretendia realizar seus pequenos experimentos pessoais por conta própria. Seu principal objetivo passou a ser o de ver quão longe ele conseguia chegar nos abusos aos prisioneiros sem que Zimbardo o interrompesse. Isso o fez incorporar seu papel de guarda de forma mais séria e cruel, incrementando o assédio contra os detentos a cada dia. Com isso, aos poucos, outros guardas também passariam a manifestar o mesmo tipo de comportamento sádico. Foi já no segundo dia que, insatisfeitos com o tratamento dos guardas, os prisioneiros começaram a se rebelar. Isso aconteceu após um episódio em que os guardas os acordaram às 2h30 da manhã para realizar uma contagem. Vale lembrar que dentro da prisão, localizada no subsolo, não havia janelas. Isso impedia os detentos de saber se era dia ou noite e os impactos psicológicos de ter o sono interrompido são maiores. Em protesto, os detentos usaram suas camas para bloquear a entrada das celas e se recusaram a sair do local e seguir as instruções. Eles também começaram a disparar insultos contra os agentes, o que os deixou irritados. Guardas de outros turnos foram convocados para ajudar a controlar a situação. Em um momento em que não estavam sendo supervisionados pelos pesquisadores, os guardas acabaram usando extintores de incêndio para atacar os detentos e tirá-los das celas. Era o primeiro sinal de que o experimento da prisão de Stanford já estava saindo do controle. Cada turno contava com apenas 3 guardas para dar conta dos 9 presos. Para evitar outra situação emergencial parecida e a possibilidade de mais possíveis horas extras, os guardas começaram a elaborar táticas psicológicas para controlar os detentos. No dia seguinte, os 3 prisioneiros que não haviam participado da rebelião passaram a ser recompensados com benefícios, como por exemplo, refeições de melhor qualidade. Porém, em solidariedade com os outros presos, eles se recusaram a comer essas refeições. Ainda no segundo dia, o prisioneiro número 8612, um dos líderes da rebelião, seria o primeiro a ser liberado do experimento, apresentando sinais de estar sofrendo um colapso mental após ter sido trancado na solitária, que a essa altura já era conhecida como o buraco. Damn it! Fucked up! You don't know! I mean, God! I mean, Jesus Christ, I'm burning up inside, don't you know? I feel so fucked up inside. I feel really fucked up inside. You don't know. I gotta go. To a doctor, anything. I can't say that. I'm fucked up. I don't know how to explain it. I'm all fucked up inside. And I want out! And I want out now! Whatever that little boundary is that he moved across, not that he became really crazy, but he became, excessively disturbed. I mean, so much so that we immediately said we have to release him. Com o crescimento do comportamento autoritário dos guardas, as condições sanitárias do local também começaram a se deteriorar rapidamente. Os detentos tinham direito a usar um banheiro, desde que fossem guiados vendados até lá. Porém, a partir de certo ponto, como punição, só era permitido aos prisioneiros urinar e defecar em baldes dentro das próprias celas, que raramente eram esvaziados. Em outros casos de punição, os colchões eram removidos das celas, obrigando os prisioneiros a dormir no concreto gelado. Eles também eram forçados a ficarem nus frequentemente como outra forma de degradação. Uma outra técnica de tortura psicológica foi mostrada em um episódio envolvendo o prisioneiro 819. Após ele se recusar a participar de uma contagem, em vez de receber a punição, os guardas puniram todos os outros detentos em sua frente.
Esse tipo de ação, aliás, começou a gerar desconfiança entre os próprios presos, voltando uns contra os outros aos poucos. Sem conseguir suportar isso, o prisioneiro 819 foi negociar sua liberação do experimento com Zimbardo. Mas enquanto ele fazia isso, ele ouvia outros prisioneiros gritando as seguintes palavras sob ordem dos guardas. Prisoner 819 did a bad thing. Prisoner 819 did a bad thing. Prisoner 819. Nesse momento, ele hesitou em ir embora, porque sentiu que era sua responsabilidade continuar com os outros presos. Zimbardo teve de sair de seu papel de superintendente por um momento para convencê-lo de que ele não era um mau detento. Na verdade, ele não era sequer um detento, mas sim um estudante. Ele acabou sendo liberado e recebeu a quantia correspondente às 2 semanas de estudo. Zimbardo argumenta que essa hesitação foi um sinal de que os prisioneiros já haviam internalizado a sua nova identidade e se mostravam cada vez mais submissos. Com relação aos guardas, Zimbardo observou 3 diferentes grupos: aqueles que seguiam as regras da prisão à risca, os bondosos, que se sensibilizavam com a situação dos detentos, tentavam fazer favores e evitar punições a eles, e os sádicos, liderados por Dave Eshelman, que demonstravam prazer ao abusar dos presos. O último grupo demonstrava um comportamento permanentemente hostil, arbitrário e sempre procurava inovar nos métodos de humilhação aos detentos. Nenhum dos outros guardas tentava intervir quando testemunhavam esse tipo de atitude. Essa tortura psicológica que vinha escalando chegou ao ápice em um episódio envolvendo o detento número 416, que substituiria o prisioneiro 819. Quando ele chegou ao local e viu a situação dos outros detentos, protestou imediatamente contra as condições e exigiu ser liberado. Zimbardo e os guardas negaram o pedido e aplicaram punições a ele por isso. Exigindo o encerramento do experimento, ele resolve iniciar uma greve de fome. Dave Eshelman, porém, se sentiu desafiado por isso e o mandou para a solitária segurando 2 salsichas, que ele não iria comer. O guarda também ordenou aos outros prisioneiros que batessem na porta e dirigissem insultos diretamente a ele. Thank you, 416. Okay, 209. I'll try that myself. Thank you, 416. Em vez de mostrarem solidariedade à greve de fome do prisioneiro 416, os outros detentos adotaram a narrativa dos guardas e, temendo mais punições, passaram a considerá-lo uma ameaça. Quando Eshelman ofereceu liberá-lo em troca de um sacrifício coletivo, eles recusaram, optando por deixar o colega no buraco durante as horas seguintes. E um claro exemplo da desconfiança que começava a crescer entre os próprios presos. Em determinado momento, começou a circular um rumor entre os participantes de que o prisioneiro 8612, o primeiro a ser liberado do experimento, iria retornar ao local na companhia de outros estudantes para soltar os presos à força. Acreditando que a informação era real, Zimbardo tomou uma atitude drástica para que o experimento não corresse o risco de terminar. Nesse momento, os guardas são acionados e a equipe rapidamente desmonta a prisão e transfere os detentos para outro lugar do prédio. O único que ficaria no local era Zimbardo, que estaria esperando a chegada dos estudantes para dizer a eles que o estudo estava encerrado. Porém, essa visita jamais aconteceu. Com isso, ele ordenou aos guardas que montassem a prisão novamente, esses que depois acabaram descontando as frustrações nos presos com mais abusos. Tudo indicava que o cenário só tenderia a piorar ao longo das 2 semanas de estudo. 5 presos já haviam sido liberados e o prisioneiro 416 já estava no 2º dia de greve de fome. Várias pessoas já haviam passado pelo local, mas não interviram. Foi só no 6º dia que apareceu a primeira pessoa que se opôs firmemente aos métodos do experimento. Foi quando a psicóloga Christina Maslach, namorada de Zimbardo na época, com quem ele permanece casado até hoje, visitou o local do estudo. Ela conversava com Zimbardo nos corredores do porão quando viu os 9 prisioneiros sendo guiados pelos guardas até o banheiro. Eles estavam marchando em fila, acorrentados e tinham sacolas de papel na cabeça. I looked up and I just began to feel sick to my stomach. I had this just chilling, sickening feeling of watching this. And I just, I just turned away and I just let loose in this emotional tirade. I just lost it. Ao longo do dia,
Cristina continuaria protestando contra os métodos de Zimbardo, horrorizada com a brutalidade do experimento. A princípio, o pesquisador tentou argumentar que o estudo estava sendo um sucesso. Porém, após uma longa noite de discussão com a sua namorada, ele acabou cedendo e reconhecendo que a situação havia ido longe demais. No dia seguinte, Zimbardo anunciava o fim do experimento de aprisionamento de Stanford. Alguns dos guardas se mostraram desapontados ao ficarem sabendo do encerramento do estudo. Não demorou muito para que o experimento da prisão de Stanford chegasse ao conhecimento público e rapidamente resultasse em uma discussão fervorosa a respeito de sua ética e de suas conclusões. Desde então, o estudo passou a ser citado com frequência em faculdades de psicologia, foi retratado em 3 diferentes filmes e também influenciou diversas mudanças nas diretrizes para experimentos psicológicos que visam proteger os participantes. Em abril de 2004, o interesse público no estudo foi reacendido após imagens da prisão de Abu Ghraib, no Iraque, terem vazado na mídia americana. Isso resultou na revelação de diversas violações a direitos humanos por parte dos soldados americanos e de uma espécie de código de tortura que era seguido pelo exército. Zimbardo chegaria até a testemunhar em julgamento na defesa de um ex-guarda da prisão, assim como em vários outros processos jurídicos parecidos. Zimbardo acabou seguindo uma longa e bem-sucedida carreira na Academia de Psicologia e o experimento da prisão de Stanford acabaria conhecido como um dos mais famosos experimentos científicos de todos os tempos. Até hoje, aos 87 anos, Zimbardo continua defendendo a ideia de que sua hipótese foi comprovada pelos resultados. Segundo ele, o estudo provou que o ambiente realmente tem o poder de transformar pessoas boas em verdadeiros monstros. Ele, assim como outros participantes, continuam dando entrevistas e falando sobre o experimento até hoje. Porém, além da questão da ética, o estudo também sofreu muitas críticas a respeito de suas conclusões. Na narrativa oficial, um grupo de pessoas boas e saudáveis foi simplesmente colocado no ambiente e começou a agir naturalmente de forma cruel e sádica. Mas e se tiver um motivo maior para a hostilidade apresentada por eles? Na verdade, essa narrativa vai de encontro com relatos de diversos participantes e até do próprio Zimbardo. Em diversos momentos, fica claro que os guardas sabiam o que se esperava deles no experimento e eram incentivados de diferentes formas a oprimir os prisioneiros. Segundo relatos de alguns guardas, na verdade, essa foi uma ordem bem explícita partida de Zimbardo e dos pesquisadores na primeira reunião de orientação. Isso, obviamente, é considerado um tipo de manipulação que tira a credibilidade científica do estudo. Nesse caso, participantes que estão sendo estudados agem diferente do normal por conhecerem ou sequer terem alguma interpretação do propósito do experimento. Por saberem o que está sendo estudado, eles presumem que se espera algum tipo de comportamento deles e agem de acordo com isso, o que tira a validade das conclusões de Zimbardo. Dave Eshelman, por exemplo, jamais escondeu que estava agindo intencionalmente para escalar a situação, mas alega que só agiu de forma hostil porque sentiu que era sua responsabilidade oferecer o resultado que os pesquisadores desejavam. I arrived independently at the conclusion that this experiment must have been put together to prove a point about prisons being a cruel and inhumane place, and therefore I would do my part, to help those results come about. I was a confrontational and arrogant 18-year-old at the time, and I said somebody ought to stir things up a bit here. Zimbardo reconhece esse problema na metodologia, mas nega que ele tenha tido um impacto grande no resultado final. Ele, porém, admite que seu principal erro nesse sentido foi ter dado a si mesmo o cargo de superintendente da prisão. Ele afirma que ele também acabou internalizando seu papel dentro da simulação, e seu superintendente também passou a se sobressair a sua função como professor e pesquisador, colocando seu foco no controle dos presos acima das bases científicas do projeto. Desde então, diversas variantes do experimento foram realizadas utilizando diferentes métodos.
mas nenhuma dessas tentativas jamais conseguiu replicar os resultados do experimento da prisão de Stanford. Apesar da conclusão de Zimbardo ter sido comprometida, é difícil afirmar que o experimento do aprisionamento de Stanford não possui nenhuma validade científica. Os guardas, afinal, sabiam que o que separava eles dos prisioneiros era apenas um resultado no cara ou coroa. Eles sabiam que aquelas pessoas eram inocentes. Independente das controvérsias, talvez o que se possa concluir é que, quando devidamente incentivadas por uma autoridade, no caso, os pesquisadores, pessoas normais conseguem ser cruéis com os outros se acreditarem que é para um bem maior. No caso, o bem do experimento. O bem da ciência. Essa é uma conclusão parecida com a que teve o experimento de Milgram, de 1961, que estudava o fenômeno da obediência à autoridade em casos de crimes de guerra, e concluiu que 2/3 dos objetos de estudo, apesar de conscientes de suas ações e da imoralidade delas, eram capazes de torturar outra pessoa inocente caso fossem devidamente encorajados a isso. Porém, diferente do estudo de Stanford, nessa ocasião a pessoa torturada era apenas um ator que não tinha contato direto com o participante. Independente de tudo isso, o experimento da prisão de Stanford seguiu a receita perfeita para a desumanização, se tornou terreno fértil para a opressão e acabou dissolvendo a linha entre simulação e real até mesmo na cabeça do seu próprio criador. Afinal, todos nós nos consideramos pessoas boas. Mas se soubermos que somos capazes de tomar atitudes como a dos guardas da prisão de Stanford, talvez tenhamos mais chance de dizer não se tivermos a possibilidade apresentada na nossa frente. E, em momentos de polarização como os que vivemos atualmente, sempre é válido lembrar que com o devido incentivo de seu grupo e a devida desumanização do próximo, o caos e a crueldade estão sempre a um passo de distância. Evitando cair nessa armadilha, talvez a gente consiga deixar o monstro dentro de nós adormecido. Afinal, o experimento da prisão de Stanford já nos fez entender melhor o lado obscuro da mente humana. E talvez a gente prefira não conhecê-lo por conta própria. Nos vemos no próximo vídeo.